Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Bandeira, professor de Geografia do Amapá. Estou aqui dando prosseguimento à nossa revisão para o concurso ALAP 2020. Vamos resolver uma questão agora sobre domínios florísticos do Amapá que correspondem aos ecossistemas que constituem a cobertura do território amapaense. Segundo o zoneamento ecológico e econômico do estado feito pelo IEPA, que é o documento que eu uso, o documento oficial, existem 6 domínios florísticos no Amapá. 4 são florestais e 2 são campestres. Então nós vamos resolver a questão e vamos saber direitinho quem são esses caras, ok? Quem quiser comprar o material do professor Rodrigo Bandeira para passar no concurso da ALAP, é só entrar em contato pelo telefone DDD 96 981 22 45 90. Não vamos perder mais tempo, vamos começar a fazer a questão. Questão número 3. Julgue os itens sobre os domínios florísticos do Amapá estabelecidos pelo zoneamento ecológico e econômico do estado. Primeira afirmação. A floresta densa de terra firme é o maior dos domínios florísticos do estado, ocupando mais de metade do espaço amapaense. E aí, verdadeira ou falsa? Verdadeira! A floresta densa de terra firme, que é a Aileia amazônica, a floresta amazônica propriamente dita, ela ocupa o interior do estado e ocupa mais de 70% do território amapaense. Ela é a floresta que, como caiu já na questão da FCC sobre o Parna do Tumucumaque, floresta do tipo ombrófila, ou seja, muito adaptada à umidade, muita chuva, adaptada a elevadas temperaturas, muito fechada, muito densa, com grandes áreas de sombreamento no interior da mata, florestas com folhas grandes e largas, latifoliadas, que nós chamamos, e uma floresta perene, sempre verde, o ano inteiro, tranquilo? Então a afirmação número 1, ela é uma afirmação totalmente verdadeira. Segunda afirmação, o domínio florístico do Cerrado é considerado um espaço não amazônico, fruto de uma herança paleoclimática. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Em primeiro lugar, é importante dizer que o Cerrado, na verdade, é o que a gente chama de savana, ecossistema savanítico. E a savana, ela não é floresta, ela é um sistema, um ecossistema considerado campestre. Aqui no Amapá, exatamente pelo clima ser muito úmido, então o cerrado ele se torna uma savana bem fechada, com a predominância do chamado cerrado arbóreo arbustivo, ou seja, com muitas árvores, se tornando praticamente florestal em alguns locais. Já aquele cerrado bem aberto, ele é o que a gente chama de cerrado parque, tá? Agora, o que a questão fala? Primeiro, que cerrado é não amazônico. Por que cerrado é não amazônico? Porque o cerrado não é adaptado, não é uma vegetação que tenha como preferência a grande umidade que ocorre aqui na Amazônia, a grande quantidade de chuvas. A vegetação do cerrado ela é adaptada a um clima mais seco, que a gente chama de um clima semi-úmido, enquanto o nosso clima amazônico é super úmido. Então, como é que veio parar o cerrado aqui na Amazônia, já que ele não gosta desse clima muito úmido da Amazônia, Vamos dizer assim. O cerrado veio parar aqui por causa de climas que foram diferentes há milhares de anos atrás. Por isso nós falamos paleoclimas, paleo de passado. Então, há milhares de anos atrás, na última era glacial, há mais de 12 mil anos atrás, o planeta foi muito frio, ficou muito seco, chovia pouco, e aí a floresta acabou dando espaço para o cerrado, tá bom? Porém, o nosso cerrado hoje, como ele recebe muita umidade, nós podemos chamá-lo de savana amazônica, exatamente para ele ser diferenciado do cerrado lá do centro-oeste brasileiro, certo? Que é mais seco que o nosso aqui. Então, a segunda afirmação ela é verdadeira. Terceira afirmação diz que os manguezais constituem o menor dos domínios florísticos do estado, com maior ocorrência na porção meridional do Amapá. E aí, verdadeira ou falsa? Afirmação falsa. Por que é falsa? Porque os manguezais não são o menor domínio? Não, isso eles são. Os manguezais são o 6º domínio em área dentro do Amapá, com apenas 1,94% da área do estado. Agora, o erro da questão é a localização.
Os manguezais não estão na porção meridional, que é no sul, no Vale do Jari. Os manguezais estão concentrados mais no leste do Amapá, na região dos lagos, região de Amapá, região do Bailique, e numa menor quantidade no norte. Então o mais correto aí seria oriental, que é leste. Então daí está errada a afirmação. Portanto, até aqui 1 e 2 são verdadeiras. Afirmação 4. Os campos de várzea localizam-se na porção costeira do Amapá e constituem o segundo maior domínio florístico do estado. E aí, é verdade ou não é? É verdade. Campos de várzea, gente, são também o que a gente chama de campos inundáveis. São as áreas mais baixas e planas que ocupam a porção das chamadas depressões interiores, né? Espaços deprimidos internos na planície costeira amapaense, onde aparecem grandes alagados. E essa vegetação, ela é predominantemente uma vegetação herbácea, né, campestre propriamente dita, aberta, mas também com áreas onde vai aparecer uma grande quantidade de arbustos. Perfeito? Esses campos estão diretamente sujeitos às marés, com a subida e descida do oceano, sujeitos às cheias dos rios durante os períodos de chuva. Perfeito? Então esse é o segundo maior domínio do estado, com uma área correspondente a 11,20% do território amapaense. Beleza? Vamos à última afirmação, que é a afirmação número 5, que fala: a floresta de várzea é típica da orla amazônica e a de transição aparece onde há o contato entre domínios como o cerrado e a floresta de terra firme. E aí? Vamos lá? Verdadeira ou falsa? Verdadeira! Vamos por partes? Primeiro, a floresta de várzea. Quem é a floresta de várzea? É a floresta que aparece na beira do rio Amazonas e dos principais rios da região. É aquela floresta onde aparece o açaizeiro, a bacabeira, que é alagada na época da cheia, na maré alta, e fica seca na maré baixa, no período seco. Então é uma área de planície de beira de rio, o que a gente chama de várzea. É uma floresta de menor porte do que a floresta de terra firme, mas é também uma área florestal. E é parte do ambiente inundável do estado do Amapá, junto com os manguezais e junto com os campos de várzea, correto? E a floresta de transição? Bom, como o nome já diz, a floresta de transição é uma área de tensão ecológica, ou seja, onde ecossistemas diferentes se encontram. No caso, é quando o cerrado, que é campestre, se encontra com a floresta. Quando o cerrado se encontra com a floresta no Amapá, vai haver uma transição. Do cerrado para a floresta aumenta, da floresta para o cerrado diminui. E aí nós chamamos floresta de transição. Sendo assim, galera, a alternativa correta é 1, 2, 4 e 5, portanto é a letra D. Beleza? Aqui nós temos o quadro que nos mostra os 6 domínios florísticos do Amapá, segundo o IEPA. O Amapá tem aqui nesse quadro mais de 143 mil quilômetros quadrados. O primeiro domínio está aqui, ó, floresta densa de terra firme, 103 mil quilômetros quadrados. Segundo, campos de várzea, 16 mil. Olha a diferença da floresta densa de terra firme para os campos de várzea, o segundo. Abrupta a queda, né? Terceiro, cerrado, 9 mil quilômetros quadrados, né? Quase 10, 9,8. Quarto, floresta de várzea, 6,9 mil, quase 7 mil quilômetros quadrados. Quinto, as florestas de transição, ó, do cerrado e floresta, 3,9 mil, quase 4 mil quilômetros quadrados. E por fim, ó, sexto, os manguezais, com 2.784 quilômetros quadrados. Aqui no mapa, ó, esse verde que ocupa o interior do estado é a floresta densa de terra firme, o maior domínio florístico, desde o oeste até o norte, até o sul, todo o centro, mas veja que não é ela que domina na porção costeira, só na interior. O segundo domínio é esse amarelo, que já é na porção costeira, ó, são os campos de várzea, dominando aqui no leste e no norte, em menor quantidade aqui para o sul, ó. Terceiro domínio, cerrado, ó. Cerrado, ele domina o leste do Amapá, ó, mas na verdade o centro-leste do Amapá, que é essa porção, e o sudeste,
aqui onde ficam as cidades de Macapá e Santana, o predomínio maior é do Cerrado. Depois do Cerrado tem essas áreas verdes clarinhas, ó, que são áreas de beira de rio, são as florestas de várzea, como a que aparece na orla aqui do Amazonas, ó, ricas em açaizeiro, por exemplo. Depois a gente tem esse azulzinho aqui, ó, essas são as florestas de transição. É aqui que o Cerrado está se encontrando com as selvas, ó. O Cerrado menor se encontrando com a Amazônia maior, surge uma transição. E no litoral essas áreas marrons, ó, aqui no norte, aqui no leste principalmente, como eu te disse, ó, Amapá, Bailique, o mangue amapaense vai aparecer, beleza? Aqui, galera, é a gente olhando para o Amapá como se a gente estivesse vendo o Amapá a partir do litoral para o interior. Então, saindo do Oceano Atlântico, no litoral, aqui na planície costeira, primeiro vai aparecer o mangue, por causa da influência salgada. Se fosse o rio Amazonas, seria florestas de várzea, que apareceriam aqui. Mas como é o oceano, vai aparecer o mangue. Em seguida, essa depressão aqui, ó, as áreas deprimidas interiores, vão aparecer os campos de várzea, os campos alagados, os campos inundáveis. Ocorre essa elevação aqui, ó, chamado de formação barreiras, uma formação de idade terciária, onde vai aparecer o cerrado, né, um pequeno planalto rebaixado, onde está o cerrado. Quando adentra o interior do Amapá, nas terras mais antigas, porque esses daqui, ó, são terras novas ainda, cenozoicas, mas quando começam essas ondulações até o interior, são terras bem antigas, pré-cambrianas. Aí o cerrado começa a se encontrar com a selva. Olha aqui a transição, ó. Transição do cerrado, que é pequeno, para a terra firme do interior do Amapá, ó, que é grande, no meio a floresta de transição, tá? E olha os terrenos aqui embaixo, galera. Em terrenos muito velhos, a floresta de terra firme, a floresta de transição, um pedacinho do cerrado. Em terrenos mais novos, cerrado, campos de várzea, manguezais, florestas de várzea, e assim vai, beleza? Aqui uma foto, ó, da grande floresta de terra firme que domina o interior do Amapá. Esse é um aspecto dos campos de várzea do Amapá, ecossistemas belíssimos, né? Diretamente ligados à questão das chuvas. Aqui o cerrado, aqui um cerrado caracteristicamente arbustivo, né? Um cerrado bem característico aqui do Amapá. Essa é a floresta de várzea, floresta na beira do rio. Olha o tanto de palmeiras que vão aparecer, ó. Como o açaizeiro vai ser uma característica daqui. A floresta de transição, o cerrado encontrando com a floresta, fazendo uma transição de vegetação, que a gente chama de tensão ecológica. E por fim os manguezais, que são as formações litorâneas com a presença do sal. Agora é importante dizer, tem mangue no rio Amazonas, professor? Tem mangue na orla de Macapá, tem mangue na foz do rio Matapi, do Mazagão, mas podemos dizer assim, pequena ocorrência, tá? Porque o grosso do mangue amapaense vai aparecer na orla oceânica. Esse mangue de rios é o ripícola, o da orla oceânica, né, é o mangue litorâneo. Beleza? Então a resposta, galera, é a letra D. Abraço e até a próxima.